Saudações, Namaskar, bem-vindos a todos que estão ao vivo e também aqueles que forem assistir a gravação. Hoje estamos iniciando um novo estudo, um estudo que tem me interessado já há um bom tempo, mas eu acho que não era ainda o momento, tinha outros estudos em andamento, e como agora a Escola de Sabedoria Integral está voltada, né, a trazer várias abordagens. Então, chegou o momento de estudarmos esse tema que eu acho ser bastante rico para todos nós que se interessam, né, por uma compreensão das tradições antigas, das tradições védicas e também de um contexto em que eu vou tentar colocar aqui ao longo desses estudos dos Upanishads, que é esta integração da metafísica com a ciência contemporânea. Entendendo que a metafísica, que é o que é tratado nos Upanishads, não deixa de ser uma ciência também, né? Então, nós teríamos uma ciência metafísica, uma ciência daquilo que está além do nosso campo físico e que data de pelo menos, né, 2.500 a 3.000 anos e, ao mesmo tempo, integrando esse conhecimento com validações que a ciência contemporânea, principalmente a neurociência, e a física quântica tem demonstrado, né? A física quântica até mais do que a própria neurociência. Então essa integração, ela, de uma certa forma, contribui para que nós possamos entender essa natureza do ser, essa natureza do ente divino, né? Ou, entre aspas, de Deus, a partir de uma experiência direta que nós podemos ter, e não mais apenas no aspecto de fé, né? De você ter fé em algo que você não está experienciando. E dessa forma nós teríamos então os Upanishads como que uma literatura que embasa que nós precisaríamos para termos uma experiência com esse aspecto do divino, e ao mesmo tempo a física quântica traz, através aí de equações, através de dados, né, de pesquisas, demonstrações de resultados semelhantes àqueles que os Upanishads nos davam, principalmente quando se pensa a respeito da própria consciência, o que é esse universo, a não ser realmente pura consciência, não é? Então, esse entrelaçamento dessas duas ciências, a ciência metafísica, que é a filosofia dos Upanishads, com as ciências contemporâneas, especificamente a área, né, da física teórica, da mecânica de partículas, vai nos dar essas ideias. No entanto, eu não vou me pautar muito nesses elementos da física, né? Eu vou me pautar mais realmente nos elementos dos Upanishads. Sempre que necessário, nós vamos buscar algum respaldo, alguma correlação com essa visão da física contemporânea. E lembrando também, né, já que estamos iniciando esse estudo, que o objetivo, como tem sido já nos últimos 2 anos, quase 3 anos, isso se refere inclusive aos estudos do Bhagavad Gita, que foram iniciados em 2020, eu já enfatizava a ideia de que esses estudos não têm um vínculo teológico, não têm um vínculo com alguma linha específica, né, das tradições da Índia, ou das tradições védicas, ou mesmo das tradições do Vedanta, e que teria, assim, uma abordagem mais abrangente, mais, mais ampla, né, no sentido de que pessoas que não sejam vinculadas a esse conhecimento, a essas tradições, possam também compreender elementos que não se dirigem a uma crença ou a um tipo de fé especificamente, mas sim ao próprio ser humano, né, indiferentemente de ser de uma etnia ou de outra, de uma região geográfica ou de outra, de uma faixa etária ou de outra, bem como também questões, né, de ordem econômica, né, para aqueles que podem e aqueles que não podem. Não, na verdade, é um conhecimento para todo ser humano, né? Por isso mesmo, colocamos o título desse estudo como Essência dos Upanishads, um caminho de sabedoria universal.
Então, dentro dessa perspectiva, né, nós vamos estar estudando os Upanishads, não todos, a princípio, nós vamos iniciar aqui um estudo de como eles são, de como que esses Upanishads são estruturados, quais os temas que estão presentes neles, quais seriam as principais, os principais direcionamentos que esses tratados trazem a respeito do ser, a respeito da natureza divina, a respeito da realidade. Cada um vai ter uma visão específica a respeito de alguns tópicos que são essenciais para esse entendimento da nossa natureza metafísica. Nessa aula 1, nós vamos então fazer uma abordagem geral, né, do que são os Upanishads, quais são os mais importantes. Na aula 2, nós vamos então abordar um Upanishad específico, que seria o Svetasvatara Upanishad. Nós vamos fazer isso na aula 2. E como que nós vamos direcionar então? Como nós estamos também ao vivo, essas aulas estão sendo gravadas ao vivo, muitos não podem participar ao vivo, né, dependendo do horário, acaba ficando difícil para a maioria. Os estudos então serão gravados. Para aqueles que estão ao vivo, eu vou só pedir para que anotem, né, as dúvidas, anotem tudo que for necessário para poder guardar bem essas informações. E quando concluirmos a apresentação, então eu abro para as dúvidas, que aí fica mais fácil, né, uma dinâmica mais produtiva para todos, tá bom? Então, a essência dos Upanishads. Aula 1, estudo introdutório aos Upanishads. Primeira coisa que nós podemos detalhar aqui seria, então, em relação ao que são os Upanishads, né, que é a grande dúvida daqueles que começam a entrar em contato com esse conhecimento. Naturalmente surge o que são os Upanishads. Então, a primeira definição seria que os Upanishads são textos filosóficos e espirituais, ou metafísicos, que compõem a parte final dos Vedas, também conhecidos como Vedanta, que conclui, né, os Vedas, aquilo que está dando um encerramento a todo o espectro teórico e filosófico que os Vedas trazem. Eles marcam uma transição do ritualismo védico para uma busca mais introspectiva e filosófica pela verdade. Então, diríamos assim que o mais importante aspecto que diferencia os Upanishads dos textos que compõem os Vedas, que são 4 Vedas, seria justamente esse foco mais voltado a uma experiência introspectiva, uma experiência direta com aquele conhecimento. Enquanto que os Vedas, especificamente, eles são mais detidos aos processos ritualísticos, tá? Então, imagine que os Vedas, você vai ter 4, né? Basicamente o Rig, o Atharva, o Sama e o Ajurveda, certo? E cada um desses traz um aspecto do conhecimento. E muitos estão entrelaçados por narrativas, eh, narrativas que vão descrever determinados rituais, narrativas que vão descrever determinados processos, como processos de sacrifícios, de hinos védicos, né, de orações, de preces, e algumas, principalmente no caso do Rig Veda, vai trazer elementos que focam na estrutura do universo, o que seria esse universo a partir desse conhecimento original, incluindo também parâmetros, né, ou pilares para o desenvolvimento de toda uma estrutura mítica que vai ser apresentada, principalmente no caso do Rig Veda. Mas alguns dos Upanishads, eles são compostos a partir do Samaveda, que já é um tratado onde você tem elementos, diríamos, voltados aos hinos, né, aos processos de conhecimento através do som e através do rito. Porém, como foi dito, eles estão focados majoritariamente na abordagem ritualística, no ritual. Os Upanishads, eles trazem uma visão mais filosófica, metafísica, para que o estudante dos Upanishads possa ter uma experiência direta com aquele aspecto divino.
sem ter que passar pelos processos ritualísticos dos Vedas. Seria basicamente isso. Inclusive, quando nós pegamos no Bhagavad Gita, né, quando é explicado que o yoga ele deve abandonar todas as o aspecto florido, né, a linguagem florida dos Vedas. E essa linguagem florida, naturalmente, é a linguagem ritualística, certo? E, desse modo, os Upanishads, como eu disse também no estudo do Tattva Buda, Shankara, ele não vai tentar, depois de Buda, resgatar os Vedas. Ele vai se dedicar mais ao estudo e à revisão dos Upanishads. Ele não faz nenhum tratado, pelo menos que eu me lembre, que saiba, a respeito do Rig Veda, por exemplo. Ele vai tratar do Bhagavad Gita, ele vai tratar de vários Upanishads, vai fazer um comentário, inclusive, do próprio Vedanta Sutra, né, que é tratado posterior, como foi mostrado aqui, né, conhecido como Vedanta. Então, são vários textos. E diríamos que o Vedanta é o que sintetiza todos os Upanishads, certo? Imagine que tem os Vedas, a essência filosófica é traduzida nos Upanishads, e o Vedanta Sutra vai fazer a síntese de todo esse conhecimento dos Upanishads. Seria essa a estrutura literária dessas obras. A origem e o desenvolvimento dos Upanishads. Possivelmente, segundo o que consta, né, em vários registros, pesquisas, arqueologias e estudos de campo, os escritos datam de 800 a 200 antes de Cristo. Então podemos pensar em torno de 2.500 a até 3.000 anos em que eles foram escritos. Os Upanishads representam a fase posterior do pensamento védico, onde as questões sobre a natureza da realidade, o eu, que é o Atman, e o absoluto, que seria Brahman, são aprofundadas. Então veja que existe então uma mudança de parâmetro aí, uma mudança de eixo, né, do foco do pensamento que havia predominado ali, né? Possivelmente em torno de 1.000 a 1.500 antes de Cristo seria o período em que houve esse florescimento maior do pensamento védico, e por volta de 800 a 200 antes de Cristo é que surge então uma síntese desse conhecimento de forma mais filosófica. E é o período que vai, inclusive, coincidir com outros grandes nomes, né, do conhecimento e dos mestres antigos, como, por exemplo, de Buda, né, como também o próprio trabalho, né, de divulgação da visão taoísta, com Lao Tse, não é? E no próprio Ocidente, você vai ter o florescimento da filosofia pré-socrática. Você vai ter também outros nomes que estariam convergindo nesse período, né, entre 800 e 200 a.C., para uma mudança de visão do mundo em relação a um pensamento mais racional, um pensamento mais lógico. Muitos deles indo realmente em direção a buscar um conhecimento do ser, no ser humano, né? Buscar no próprio homem a natureza de Deus, e isso vai aos poucos se desenvolvendo. Se nós podemos trazer até por volta do século zero, né? Do ano 1 com Cristo, nós teríamos ali também uma síntese de todos esses grandes nomes que apareceram ali naquele período, né, prévio. Então, poderíamos pensar que Cristo ele faz uma síntese dessas formas de pensamento em que traz a dimensão metafísica, a dimensão do divino para a vida humana, para a forma de expressão e experiência humana. E depois de Cristo, nós vamos ter, por volta do ano 500 a 700, não se tem exatamente o período, a data, né, em que ele nasce, mas sabe que foi composto boa parte do trabalho de Shankara nesse período, de 500 a 700 depois de Cristo. Então nós teríamos
aproximadamente 1.000 a 1.100 anos para essa transição de um aspecto muito ritualístico, bastante codificado, né, por sistemas de crenças, sistemas religiosos, inclusive, que vai sustentar até os dias atuais ainda boa parte do que é o hinduísmo. Mas até Shankara, por volta do ano 500 a 700 depois de Cristo, é quando realmente começa a ter uma nova proposta de visão em relação aos Vedas sendo aplicada dentro da cultura védica. Porque toda essa cultura metafísica, com Buda, né, com Lao Tse, com outros grandes sábios daquele período, como até mesmo Parmênides, né, Heráclito e vários outros nomes da filosofia ocidental, eles estavam questionando uma forma de pensamento anterior que era muito focado ainda nos elementos míticos, né? Basta ver os gregos. Então, com Shankara, na verdade, ele trata diretamente da questão atemporal do ser, sem se pautar muito nos aspectos míticos. E posterior a isto, posterior a Shankara, então pensando agora em torno aí do ano 700 a 800 depois de Cristo, você começa a ter uma efervescência desse pensamento entre os intelectuais, entre os filósofos da Índia especificamente, de áreas em torno da Índia, sobre essas questões que Shankara estava trazendo. Lembrando que o budismo tinha predominado, né, durante bons séculos nesse território onde agora Shankara estava novamente trazendo a luz do Vedanta para ser aplicado como uma forma de pensamento vinculado às tradições antigas literárias da Índia. E somente depois, isso por volta do século X, século IX, nós vamos ter algumas manifestações de tradições que estariam começando a esboçar a tradição Vaishnava, que vai somente no século XI, início do século XII, começar a florescer, né? Quer dizer, nós tivemos então o início do estudo do Vedanta, especificamente, sendo estabelecida por Shankara, com base nos Upanishads, para depois disto, né, cria-se uma dialética, você traz uma nova forma de pensar baseada nas tradições antigas, e isso então cria uma dialética na qual surge o movimento de resposta, né, à visão Adwaita do Vedanta. E aí surge, portanto, a visão Dueita, né? A visão dualista do Vedanta Vaishnava. Então aí já é uma outra história. Ou seja, é importante entendermos esses elementos históricos e como que eles se entrelaçam nesse desenvolvimento, né, de diferentes visões, para que também possamos ler e estudar esses textos com uma visão mais neutra, uma visão mais limpa do que geralmente é falado, né? Um dos erros que geralmente se ouve e de mestres, né, pessoas que estariam aí dirigindo o conhecimento para as pessoas que estão ainda desconhecidas desse conhecimento, vão falar assim datas completamente equivocadas, né, de que os Upanishads têm 5.000 anos. Eles podem ter como tradição oral, mas não como tradição escrita. E, de forma científica, até mesmo os Vedas são questionáveis se foram realmente escritos há 5.000 anos, né? Tudo que se tem fundamentado em dados, em pesquisas, é de que data desse período mesmo, né? E se nós analisarmos com uma visão um pouco mais realista, né, a forma de escrita, o desenvolvimento realmente de técnicas gramaticais e tudo mais, começa a ter um apogeu nesse período, né? Isso são vários estudiosos que falam, né, diferente do que às vezes a gente acaba aprendendo em determinados, né, ambientes, né? Por isso, acho que o conhecimento é muito importante, a ideia de um caminho de sabedoria universal acaba rompendo um pouco esses paradigmas paradoxais, né? Também o significado do termo Upanishad, que significa sentar-se perto.
né? Sentar-se perto. Convencionou-se sentar-se perto de um mestre, certo? Mas a verdade significa sentar-se perto do conhecimento. Esses primeiros rishis, pensando que esses conhecimentos, boa parte deles, inclusive, até mesmo do próprio Rig Veda, foi compilado um capítulo, né? Nós temos lá um mandala, ou um mandala, Rig Veda, que é composto por Vashista Rishi, ou Vashista Muni. E tem também alguns textos dos Upanishads que são atribuídos a ele. E esses Upanishads, a forma como eles são transmitidos, indica a forma como esses sábios receberam esse conhecimento, esses primeiros sábios, onde a relação desse mestre não era uma relação física, era uma relação totalmente interna, relação que hoje poderíamos dar como uma relação telepática, uma relação interdimensional, certo? Onde a consciência desses grandes sábios, desses rishis, que não são sábios como a gente pode de repente conceber hoje, são muito mais evoluídos do que os filósofos brasileiros, né? Alguns deles que estão aí bastante na mídia hoje em dia. Não, a gente está falando aqui de pessoas que eram sobre-humanos, na verdade, né? Os rishis, eles eram, alguns deles, dentre os sete, eram seres que realmente poderíamos hoje chamar, talvez, de sementes, né? Sementes cósmicas, sementes estelares, e que vinham com o aspecto deles como um direcionador da consciência humana, né? Eles vieram para realmente trazer elementos que em outras culturas também estavam já predominando, né? Porque esse conhecimento ele vem primariamente através como que uma rajada de luz em todo o planeta, né? Imagine o Sol tocando a terra com água, nutrientes e sementes faz com que isso germine, né? Plantas, árvores, vegetações vão brotar da terra. Da mesma forma, esse conhecimento, em um determinado momento da história humana, esse conhecimento chega ao planeta. E assim como ele chega, independente da região em que ele está, dependendo da qualidade daquele solo, ou, fora da metáfora, dependendo da condição de consciência daqueles povos, daquelas etnias, esse conhecimento então começa a florescer em diferentes expressões. Então, isso quem coloca é o próprio Mircea Eliade, né, que é um grande estudioso dessas tradições antigas, inclusive dos mitos. Ele então explora a ideia de que as tradições xamânicas são realmente aquelas detentoras de um conhecimento originário. Então, esses rishis, eles eram, diríamos, xamãs da Índia antiga, yogis que estavam totalmente conectados com a natureza, totalmente conectados com o universo, totalmente conectados com o conhecimento original. E eles é que farão esse movimento de transmitir esse conhecimento ali nos primórdios ainda da civilização védica, quando os Vedas ainda nem estavam sendo imaginados como uma literatura escrita. Entende? Então, dessa forma, quando se pensa em Upanishad, é sentar-se perto do conhecimento. E aonde estaria esse conhecimento mais perto? Na própria intuição interna, na própria inteligência intuitiva, né? No nosso Jnana, ou Hridaya Jnana, nosso Hridaya Guru, Chaitya Guru. Quer dizer, essa conexão de julgar ou de equilibrar, de pesar, a palavra guru como pesar, pesar a clareza das coisas, a clareza das dualidades, o que é o verdadeiro e o que é o irreal. Isso seria o papel desse guru, ou desse estar perto de um mestre, né? Então, dessa forma, os Upanishads é um conhecimento que vem, que emana desde dentro desses grandes sábios do passado. Então, sentar-se perto desse conhecimento, dessa fonte de conhecimento, em busca de conhecimento espiritual, de conhecimento metafísico. A palavra também pode implicar destruir a ignorância através da sabedoria. É outro termo que pode geralmente ser dado
a ideia da palavra Upanishad, né? Então, é um conhecimento que vai dissolver a ignorância através de um saber profundo. A tipologia. Os Upanishads se dividem em principais, que são 10, e os secundários, sendo os primeiros vinculados diretamente aos 4 Vedas. Então, nós teríamos os 10 principais, eles estão mais próximos do desenvolvimento dos Vedas, seriam então os Upanishads mais antigos. E aí, o segundo tópico que eu quero tratar é a relação dos Upanishads com os Vedas. Os Vedas, como texto raiz, teria então os Upanishads como sendo a conclusão filosófica dos Vedas. Os Vedas, na verdade, eles não são muito filosóficos, por incrível que pareça, eles não são filosóficos. E fazem parte do Shruti, a revelação divina, né? Shruti seria esse ouvir de dentro, né? A ideia do meditar, colocar-se à disposição para que o divino dentro de nós nos dite algo a respeito da natureza divina que nós possuímos e que nós somos. Essa é a ideia de meditar, não é? Então, esse termo, né, se colocar para que algo divino internamente seja nos dado, seja nos revelado, é chamado de Shruti, uma revelação divina. É o termo que no sânscrito geralmente é dado, mas a ideia é essa que eu passei. Assim como os hinos, os brahmanas, que são os textos ritualísticos, e os aranyakas, que são textos de transição entre o ritual e a meditação. Também são bastante filosóficos esses aranyakas. Então, esses seriam os elementos que compõem algumas estruturas que estariam nos Vedas e também seriam utilizadas dentro dos Upanishads. Esse texto aqui, por exemplo, os ritualísticos, que são os textos brahmanas, é justamente os textos que iriam embasar a formação dessa cultura bramínica no passado distante, né? A formação da própria sociedade, que hoje é conhecida como uma sociedade hindu, né? No passado era uma sociedade védica. E essa sociedade védica tinha, portanto, na sua base, não é, um processo basicamente ritualístico, basicamente ritualístico. E isso dura até hoje. Você vai ter sistemas de castas se alimentando justamente dessa premissa dada nos Vedas. E aí nós teríamos então a divisão dos Vedas, aqui alguma caracterização bem simples, né? Nós temos o Rig Veda, que é o livro dos hinos, o Yajur Veda, o livro dos rituais, o Sama Veda, o livro das melodias. É ali que nós temos muitos elementos, muitas representações literárias a respeito dos mantras, por exemplo, a respeito do som, a ciência do som. O próprio Chandogya Upanishad, ele é bastante conectado com a tradição do Samaveda. E também no final nós temos o Atharva Veda, que é o livro dos encantamentos. Aqui já vai lidar muito com algumas técnicas científicas, podemos dizer, da época, né? Então, alguns elementos, por exemplo, o uso de mantras para determinados encantamentos, de yantras, que são mandalas, são várias ciências que hoje seriam vistas até às vezes como ciências ocultas, né? Mas seria essa estrutura do conhecimento antigo dos Vedas, de forma bem simples, tá? E aí então os Upanishads como Vedanta, já que eles fazem todo o corpo filosófico do Vedanta seriam os Upanishads. A parte final dos Vedas, que é conhecido como Vedanta, é composta pelos Upanishads, que refletem a essência filosófica e espiritual dos ensinamentos védicos. E como eu disse, a síntese de todos os Upanishads é que vai dar origem ao Vedanta Sutra. Então, os Upanishads, eles fazem a síntese filosófica dos Vedas e o Vedanta Sutra faz a síntese filosófica dos Upanishads. A desconstrução do ritualismo, que é outra característica que os Upanishads trazem dentro desse momento. Enquanto os Vedas enfatizam rituais externos, os Upanishads focam na realização interior
e na união do ser individual com o absoluto. Então são coisas bem distintas e isso já era alguma coisa, assim, bastante, eh, de grande ruptura, né, um novo paradigma que surge com a produção dos textos dos Upanishads, não é, principalmente pelo fato de que os Upanishads, em sua natureza original, eles não apregoam nenhum tipo de adoração, nenhum tipo de, direcionamento, né, ontológico do ser a uma divindade específica. Eles são totalmente neutros, assim como o próprio Yoga Sutra também é neutro em relação a dar uma denominação ou um direcionamento da natureza desse ser, né, que se busca na experiência do yoga, a não ser o aspecto de Ishvara, né, mas nós vamos até comentar um pouco a respeito de Ishvara nessa segunda aula. Então aqui nós teríamos uma desconstrução do ritualismo, entendendo que o ritualismo seria para um estágio da humanidade que ainda não está ou interessada ou até mesmo preparada para uma abertura maior de seu próprio conhecimento, né. Imagine que, de repente, a consciência ela está numa forma, certo? Totalmente formatada ali, mas só que aquele barro, aquela argila, ela não está ainda seca, ela ainda está muito mole, muito frágil. Se você tira a forma, ela pode se dissolver, né, se desmontar, se desfazer o vaso ou aquela escultura que você havia criado. Então, somente depois que essa consciência, representada aqui por esse elemento metafórico da argila, estiver realmente bem estruturada, bem formatada, madura, a estrutura já não faz mais sentido. A consciência agora ela está pronta para representar aquilo ao qual ela veio representar, sendo ali uma argila, né, totalmente disforme, totalmente sem nenhuma expressão, você faz uma moldura, faz um trabalho estético e depois aquilo está então representando alguma coisa com mais carga simbólica, com mais carga significativa, né. Então da mesma forma é também entender que o ritualismo para muitas consciências ainda é necessário, não é um problema, não é. O problema estaria no desenvolvimento de sistemas para limitar a expressão e maturidade da consciência humana apenas em rituais. Os rituais, eles não dão uma evolução à consciência. Pelo contrário, é como se ela estivesse tornando a consciência apenas um elemento de uma engrenagem. Um parafuso, ele sempre vai ser um parafuso dentro de uma engrenagem. Né? Uma roldana sempre vai ser uma roldana dentro daquela engrenagem. Então, uma consciência que ainda está sem essa maturidade espiritual e humana, é necessária aquela estrutura de rituais, justamente porque fora daquela estrutura, ela não é nada. Ela não tem ainda uma maturidade espiritual. Os Upanishads já trazem uma nova perspectiva, né, de que se você está dentro de um processo ritualístico, mas não está tendo experiência com o divino, você precisa de mais conhecimento. Porque no processo ritualístico você não tem o conhecimento, você tem apenas a ação, a atividade, muitas vezes ainda delimitada pelo que é chamado de karma kanda nos textos antigos, né. Karma kanda seriam atividades que estão apenas visando um resultado material, um resultado de algum benefício ou alguma conquista a nível de experiência no mundo humano, né. Enquanto os Upanishads vão te trazer perspectivas, muitas delas de cognição e intelecção, para até mesmo enquanto você está dentro de um ritual, você consiga perceber toda a nuance do que é aquela experiência metafísica ou espiritual dentro daquele envolvimento ritualístico. E aí você consegue então diferenciar o rito do metafísico.
Os temas que são abordados nos Upanishads é uma parte muito interessante. Os principais temas seriam Atman e Brahma, Moksha, que é a liberação, Maya, que é a ilusão, a cosmogonia, que é a origem, né, a visão de origem da existência, do universo, Prana, que é a energia vital. Então você vai ter esse tema também sendo trabalhado, muito ligado aos textos que são voltados ao yoga, principalmente, meditação, dhyana e karma, a ação. Então, se nós fizéssemos uma síntese de todos os temas que estão envolvidos nos Upanishads, esses seriam os mais predominantes, não que sejam únicos, mas são os temas que, se nós dedicarmos algumas horas do nosso dia, né, ou algumas horas ao longo de um mês, algumas horas ao longo de um ano, talvez algumas horas ao longo de uma vida, se nos dedicarmos a entender um desses temas, nós vamos conseguir ter uma compreensão maior sobre nós mesmos nesse momento em que a experiência for a experiência ápice da nossa experiência humana, né? Quando essa experiência humana ela chega no seu limiar para poder expandir a consciência para uma outra esfera de realidade, né? Então, por exemplo, esse primeiro tópico que seria Atman e Brahman, que é um tema central nos Upanishads. A unidade entre o eu individual, que é o Atman, e a realidade suprema, né, que seria também a supraconsciência. É o tema central dos Upanishads. Tatuam Asi, que foi também discutido no estudo do Tattva-bodha de Shankara, tu és isso. É uma das frases mais célebres que exemplifica essa unidade, né? Então, isso está descrito no Chandogya Upanishad, essa máxima, Tatuam Asi, né? E vai justamente se referir a experienciar que a dar a você uma dimensão da experiência totalmente integrada em sua presença, né? Você não é outra coisa a não ser isso. Isso que está se dando agora para você como uma realidade, como uma experiência direta dessa realidade. Isso é a supraconsciência, em um aspecto de experiência individualizada em você. O outro tópico, que seria a moksha, liberação, que também é muito central nos temas, a liberação ou a libertação do ciclo de renascimento, que é conhecido como samsara, né? Através do conhecimento verdadeiro, jnana, é um objetivo central. Então, nesses textos originais, né, no caso de Moksha, dos Upanishads, nós vamos ver que realmente o aspecto reencarnacionista, dado como samsara, é um processo que nós aceitamos e assimilamos como verdade na nossa experiência, quando na verdade eles não são reais. Eles só dependem de processos cognitivos que nós trazemos no nosso estado de consciência e, consequentemente, ou biologicamente, no nosso cérebro, faz com que a reencarnação se torne um fato, um evento para aquela consciência. Mas esses tratados vão mostrar que isso tudo é possível de ser compreendido como apenas um evento norteado pela crença, totalmente. Outro tópico, Maya, que é a ilusão, né? O conceito de Maya explica o mundo fenomênico, o mundo dos fenômenos, como uma grande ilusão, velando, escondendo a verdade suprema da supraconsciência, a verdade da realidade última, né? Então, essa ilusão Maya, ela, na verdade, é toda essa carga de codificação de informações distorcidas que existem já formatadas na nossa estrutura de realidade linear e histórica, né? Nós nascemos, se podemos dar aí a ideia de nascer, mas é um evento que ocorre onde a consciência ela adentra estruturas biológicas para então unificar duas células, masculina e feminina, e daí ter então o desenvolvimento de uma nova expressão de vida humana, não é? A partir dali,
quando essa consciência individualizada em um núcleo de consciência absoluta, ela vem à luz, ao mesmo tempo ela é sobrecarregada por todo o contexto histórico, por tudo que está ocorrendo, né, e que ocorreu antes daquele evento do seu nascimento. Então nós já nascemos com uma carga de histórias que nós não vimos, nós não presenciamos, e logo não é nada real. Nós vamos aprender coisas na escola que aquilo é apenas uma narrativa continuada, repetitiva, um ciclo repetitivo de uma história sendo contada até que aquela história realmente se torna verdade. Mas é uma verdade ilusória, é maia, certo? Então, às vezes, o entendimento de maia ele é também confuso. As pessoas acham que tudo é maia, mas não. Maia é apenas essa conexão que nós deixamos, permitimos com que a nossa consciência interaja com a realidade já envolvida por essa caixa, por essa estrutura de narrativa que simplesmente está se desenrolando ao longo da vida de todos aqueles que estão experienciando a vida neste momento. É como se todos nós estivéssemos contribuindo para que o mundo fosse como ele é, dentro dessa aparência ilusória. Porque nós aprendemos dentro desse sistema de culturas a fazer aquilo que todos fizeram. E se todos fizeram dentro de uma perspectiva já iludida, o que nós vamos fazer aprendendo dessa forma também é ilusão. Só que nós não nos damos conta disso. Os Upanishads, nesse contexto, vêm para trazer justamente essa visão. Qual a peça, qual o tijolo que eu vou colocar aqui para a continuidade dessa história? Se você não está acordado, desperto, você vai fazer a mesma coisa, vai colocar só mais um tijolo para que a história continue da mesma forma. Quando você desperta, você entende. Eu não vou colocar o tijolo que toda essa estrutura de realidade linear, uma narrativa histórica está me pedindo. Eu vou colocar o tijolo que eu acredito, a pedra que eu estou trazendo em mim mesmo. E é isso que cria um novo paradigma. E se nós conseguimos fazer isso em cada vez maior o número de pessoas que estão atentas, ativas com esse propósito, nós conseguimos mudar o desenrolar da história. Como eu falei, antes de Cristo, né, de 700, 800 antes, até por volta de 700 anos depois, foi um ano de grandes mudanças, porque consciências despertas fizeram que a história mudasse, não é? O oposto também, se nós olharmos o século XX, tiveram grandes mudanças de forma catastrófica, né? Com as grandes guerras e todo o desequilíbrio que ocorre no mundo a partir daí. Mas tudo é possível através da nossa própria ação consciente nesse mundo. Outro tema que é a cosmogonia, então, são explicações sobre a criação do universo, a origem dos elementos e as forças cósmicas que regem a existência. Então, aqui nós vamos ter uma correlação muito forte com toda essa estrutura, né, da mecânica de partículas, como é estudado desde o núcleo, onde está realmente estruturando um próton, né, segundo hoje alguns dados de equações matemáticas super complexas, o núcleo de um próton é correlacionado em semelhança total com o universo, com uma galáxia. É como se você, ao olhar uma galáxia e olhar o núcleo de um átomo ali a nível de prótons, a semelhança é a mesma, inclusive em termos de massa e gravidade. Imagine isso. Como pode uma partícula, né, ter a mesma característica física de um sistema de galáxias inteiro? Então, essa correlação toda da cosmogonia, que foi contada para nós até hoje, é uma grande, é assim, uma grande mentira, uma grande piada, né? Os Upanishads nos trazem assim para uma reflexão onde aquilo que nós entendemos como sendo no início se fez o verbo é justamente a consciência emanando palavra.
Isso também é colocado no Chandogya Upanishad. Entender a realidade a partir das palavras, o som das palavras, a expressão de uma imagem que essas palavras trazem. Assim você vai construindo toda a realidade. Então, no início era o verbo, não é o início do universo, porque o universo não teve um início. É o início de você, na sua individualidade, como Tatuam Nasci, se manifestando nessa realidade atual, desde o momento que sua consciência individualizada ela adentra um campo biológico, né, de duas células, e a partir dali, todo o processo de verbalizar a sua manifestação está ocorrendo. Quer dizer, a história somos cada um de nós. Cada um de nós, em vez de narrar a história que nos foi narrada, repeti-la, nós estamos aqui para contar a verdadeira história nossa. Pelo menos assim é o que alguns desses Upanishads nos trazem em relação à ideia de cosmogonia, tá? E aí, claro, quando nós formos estudar esses tópicos, vocês verão que essa estrutura cosmogônica, assim como também na própria, com Heródoto, se não me engano, né, que cria ali a história na tradição grega, ela vai estar recheada de nomes, nomes indicando mitos que indicariam então deuses. Quando, na verdade, esses aspectos todos são aspectos da própria consciência que está experienciando aquele evento, certo? Então, toda a nomenclatura de divindades que estão ali sustentando essa criação, essa manifestação, essa origem cósmica, né, a cosmogonia, na verdade, é a própria estrutura de consciência nossa, a consciência que está em contato direto com a supraconsciência. O tópico de prana, né, que é visto como a força que sustenta a vida no corpo, e a sua meditação é explorado como uma prática espiritual importante. Isso vai estar principalmente no Taittiriya Upanishad. Vai se falar bastante sobre a ideia do prana, meditação e tudo mais. A meditação, também é outro tópico. Os Upanishads introduzem práticas de meditação como meio de alcançar o autoconhecimento e a realização espiritual. Todos eles vão trazer alguns elementos que são chaves para a meditação, como o Chandogya, o Taittiriya, o Kata, né? Só que cada um com uma especificidade. No Kata Upanishad, por exemplo, a meditação será para compreender a natureza da vida e da morte, não é? No Chandogya Upanishad, o mesmo tema sobre a meditação, as técnicas que são trazidas, é para você compreender os níveis de realidade onde que a consciência está inserida, para você desvendar realmente essa estrutura da realidade. E assim, cada Upanishad vai tratar desse tema de uma forma específica. E por fim, karma. A ação no mundo e suas repercussões são discutidas em termos de como afetam o ciclo de renascimento. Então, assim como a própria ideia de samsara, de karma, também é uma grande estrutura de crença, né? É apenas uma estrutura de crença quando o ego identificado com a experiência humana, com a experiência física, ele vai, portanto, se identificar com a ação. E a ação nesse nível é a ação física. A realidade física tem as suas leis também. E então, o karma que é trazido para o campo metafísico, que é tentado inserir dentro de doutrinas ditas espiritualistas, está, na verdade, sustentando ainda uma correlação direta com a fisicalidade da nossa experiência apenas, né? Então, muitas doutrinas que estão se pautando na estrutura e experiência a partir do karma são ainda doutrinas materialistas. Os Upanishads trazem uma visão muito clara, e aí está a ideia também central de discernimento, o joio do trigo, né? De entender qual é o nível de conexão, qual é o nível de integração e entrelaçamento que ainda existe entre o eu verdadeiro e o eu ilusório, o ego. Porque o que fica atado a essa crença e, consequentemente, preso em sansaras e reencarnações ou karma é o ego. O ser, isso tudo para ele não existe. Depois nós temos
também que considerar os 108 Upanishads. Chega aí, ah, na verdade, são aqueles mais conhecidos, né, os tradicionais, que foram classificados pela Muktika Upanishad e divididos em várias categorias. Então, esses Upanishads, que não são os principais, seriam os secundários, né, são compostos aí de 108 no total, eles são chamados de Muktika Upanishad. E são várias categorias, incluindo Védicos, Upanishads Sannyas, que é de renúncia, Upanishads ligados ao Yoga, né, ao Shakta, que seriam as tradições mais ligadas a Shiva, aliás, ao Tantra, né, a energia, a potência, a Shaiva, que é de Shiva, então Upanishads que estão ligados à tradição Shiva, Upanishads também Vaishnavas, certo? Então você tem mais de 108 que estariam envolvendo várias e várias tradições, já não mais totalmente vinculadas a aquelas tradições originárias dos Vedas, que são os 10 principais, tá? E nesse caso seriam textos posteriores aos 10 primeiros. Eles viriam como textos já por volta do ano, quase próximo ao ano 1000 já depois de Cristo, né, porque você teria, aliás, desculpa, próximo ao ano 200 depois de Cristo, muitos deles. Mas também são textos que você não tem muita referência histórica. Você não sabe, muitos deles não sabem se o autor, quem é o autor, né, são textos secundários, são textos mais curtos. Neles também nós encontramos o próprio Nada Bindu Upanishad, que é um que nós vamos estudar ao longo desse curso. E as principais divisões que você encontra nessa categoria dos Upanishads. Upanishads principais, como nós falamos, são os 10, que estão ligados aos Vedas. Os Upanishads secundários são relacionados a correntes devocionais específicas ou escolas filosóficas como Shaiva e Shakta Upanishads. E também tem os Yoga Upanishads, que exploram práticas espirituais e místicas associadas ao yoga. Tem alguns que são bem interessantes. Outros Upanishads lidam com temas como rituais, devocionalismo e práticas ascéticas, exemplos de yoga e devocionais. Você vai ter, então, o Yoga Upanishad, que seriam o Sandilya Upanishad e o Hamsa Upanishad. O Hamsa Upanishad ele é bem interessante, porque ele vai falar sobre a meditação com a respiração, né? A própria respiração, Hamsa, Hamsa. No final, o que fica realmente é Soham. Tem uma técnica aí que eu não estou detalhando para não desfocar o tema agora. Depois você teria, então, o Chaiva Upanishads, que principalmente seria o Kaivalya Upanishad, né, que lida aí com a tradição de Shiva, ou Shivaísmo. Shakta Upanishads, principalmente o Tripura Upanishad. Então, são alguns Upanishads posteriores que têm um vínculo também com o Tantra, esse Tripura. E aí sim, os 10 principais Upanishads. Seriam eles o Isha Upanishad, que lida com o conceito de onipresença do divino em tudo, reconciliação entre o mundo e o espiritual, né, entre a matéria e o espírito. Ele é considerado o primeiro, Isha Upanishad. É ele que vai falar basicamente de Ishvara, certo? Ishvara. O Kena Upanishad, que explora a natureza da percepção e a fonte última de poder e conhecimento. O poder aqui diz respeito ao poder sobre si próprio, né? O poder místico, o poder da consciência, o poder da transformação interna. Kata Upanishad é o famoso diálogo entre Nachiketa e Yama, o deus da morte, sobre a alma e o além. E aqui, assim, uns detalhes que são interessantes nesses textos é que sempre tem um diálogo, como nós vimos até mesmo no Tátva Buda. Isso aí faz parte da estilística desses textos. Mas é importante ressaltar que são apenas referências simbólicas, tá?
poucos desses diálogos ocorreram realmente. São personagens. O Prajna Upanishad, que responde às 6 perguntas sobre a origem da vida, prana e do ser. Esse, então, é um Upanishad bem interessante. Ele vai tratar muito sobre a natureza da energia vital, como consciência também, como parte da consciência. Prajna Upanishad. Mundaka Upanishad descreve 2 tipos de conhecimento: o conhecimento superior, Paravidya, e o conhecimento inferior, Aparavidya. Manduka Upanishad, um texto curto, mas profundo, que descreve os 4 estados de consciência, que nós vimos também no estudo do Tattva Bodha: vigília, sono profundo e sonho, sono profundo e estado transcendental ou Turiya. Nós falamos sobre isso no estudo. Então, esse Mandukya Upanishad, o tema principal dele é este, né? É um estudo muito interessante sobre a consciência. E às vezes eu fico assim um pouco curioso de saber, né? Você tem várias áreas de estudos da consciência hoje, filósofos, áreas de pesquisa em universidades, mas poucos estudam a natureza da consciência com base no Mandukya Upanishad. Eu nunca vi nada a respeito. Mesmo nos Estados Unidos, na Inglaterra, não tem. Na Índia você encontra algumas coisas, porque para eles é como você procurar aqui, sei lá, dar um respaldo na Bíblia, né? Mas por quê? Porque boa parte da ciência que estuda a consciência é pautada numa visão materialista, né, de que a consciência é um fenômeno do cérebro. E só para dar uma outra visão, se a gente estuda por alto o Mandukya Upanishad, você vê que, na verdade, o cérebro é um efeito, um fenômeno da consciência, é o contrário, né? Então, é um texto muito interessante. Taittiriya Upanishad, que explora a natureza da realidade através das 5 camadas, que são os koshas, que cobrem o verdadeiro eu, né? Então, esse também tem uma relação muito forte com a psicologia, com a própria aplicação terapêutica do yoga, né? Taittiriya Upanishad ele é muito bom nesse sentido, porque ele vai expor as nossas 5 camadas, as nossas 5 dimensões de consciência, desde a mais sutil, que vai realmente dar sustentação para a manifestação do ego, que é o Anandamaya Kosha, até a natureza mais densa, né, que é a energia que sustenta o nosso corpo físico, a energia do alimento, que é Annamaya Kosha. Temos ainda o Aitareya Upanishad, que foca na criação do universo e a origem do ser humano. Também é outro texto que eu indicaria para aqueles que hoje estão assim, né, dando novas teorias sobre a origem do homem, né, que o homem veio das estrelas ou de algum extraterrestre, né, enfim, essas coisas todas. Não que assim seja a palavra final, né? Ah, então vamos entender a criação do universo e a origem do ser humano só lendo Aitareya Upanishad. Não seria isso, na verdade. O que eu percebo, né, entendo se você lê, você vai ter uma visão mais original sobre o que seria essa natureza originária do universo e do próprio ser humano. Temos o Chandogya Upanishad, que contém o famoso ensinamento Tatvamasi e trata de questões cósmicas, meditações e a unidade com a supraconsciência. Então, o Chandogya Upanishad ele é muito interessante, é um dos mais famosos e também dos mais referenciados, né, nos estudos dos Upanishads. Por fim, nós temos o Brihadaranyaka Upanishad. Brihadaranyaka Upanishad é considerado o maior dos Upanishads, que aborda a natureza da alma, do Brahman, da supraconsciência e o ciclo de renascimento. E aí temos também uma forma de entender os temas que são neles vistos, né? Aqui, principalmente, você teria os 10 principais Upanishads de forma temática. O Isha fala sobre a totalidade da criação. A totalidade da criação é Brahman, oferecendo uma visão de vida equilibrada. Kena, a busca pela origem do poder místico. Kata, as reflexões sobre a alma, vida e morte.
Prajna, a importância do prana e suas manifestações. Mundaka, o conhecimento que leva à libertação. Mandukya, estados de consciência e a experiência transcendental de Turiya. Taittiriya, a análise das camadas da existência, os koshas. Aitareya, a criação do universo e do homem. Chandogya, meditações sobre a unidade cósmica. E o Brihadaranyaka, reflexões filosóficas sobre a alma e a natureza de Brahman. Então, o impacto dos Upanishads, que todo esse conhecimento, né, toda essa articulação teórica, abstrata e filosófica dessa visão metafísica dos Upanishads podem realmente trazer de impacto para nós. Eles moldaram o pensamento filosófico indiano e deram origem a várias escolas de filosofia, como o Vedanta, o Advaita, e influenciaram práticas espirituais e místicas, além de trazer uma abordagem introspectiva sobre a realidade. De certa forma, os Upanishads eles nos deram, de base filosófica, a possibilidade do eu subjetivo. É como se a humanidade, ainda focada na tradição védica, ou dos Vedas, tivesse a ideia totalmente externa da natureza do eu. Né? É uma conexão muito integrada apenas com as coisas que estão ocorrendo fora. Uma visão bem parecida com o que nós temos também nos gregos, né? A nomeação dos elementos da natureza, dos fenômenos da natureza, como o trovão, o fogo, a chuva. Ao passo que, com a visão dos Upanishads, aquilo que era apenas uma percepção ou uma experiência objetiva do mundo e da realidade é trazida para uma experiência subjetiva do ser. Entende? Por isso que tem essa distinção também de um processo ritualístico, que é muito mais objetivo, né? É uma experiência sempre em uma perspectiva externa do eu, ao passo que os Upanishads trazem essa perspectiva da filosofia metafísica, né? Que seria então uma experiência mais subjetiva do eu, não mais o objetivo. Mas ele não nega o objetivo, ele apenas nos dá uma compreensão mais profunda do próprio ser. A importância do estudo dos Upanishads. Entender os Upanishads não é apenas adquirir conhecimento teórico, mas realizar uma transformação espiritual por meio da meditação sobre as verdades profundas do ser e do universo. Quer dizer, o que nós teríamos assim é que, com essas abordagens, com esses temas, fica fácil, né, nós termos uma, um direcionamento do processo meditativo. De certa forma, esse conhecimento, como sendo um conhecimento originário ali dos rishis, né, desses xamãs do conhecimento, eles tinham essa perspectiva já totalmente natural para eles, certo? Ao passo que quando você tem todo o desenvolvimento literário védico, né, toda a estruturação de uma realidade a partir de elementos míticos, nós vamos ter também a preservação desse conhecimento mais racional, mais lógico e metafísico, ainda com os rishis e depois também com os yogis, né? É isso que vai dar uma diferença também ao longo da história dos próprios Vedas, em que os yogis eles não estão tão inseridos nessa tradição literária, nessa tradição histórica, os Vedas, né? Você vai ter ali os Vedas estruturado dentro de um sistema que é basicamente os operadores, né, aqueles que trabalham em afazeres braçais, você vai ter os comerciantes, você vai ter os administradores e militares que defendem, né, o reino, e você vai ter os brahmanas, que são sacerdotes, aqueles postos intelectuais da sociedade. Onde estariam os yogis? Os yogis são uma linhagem dos rishis. Os verdadeiros yogis, eles nunca estiveram vinculados, presos às tradições literárias dos Vedas. Eles estavam muito mais vinculados à base de conhecimento metafísico e filosófico, que era realmente de domínio dos rishis
e que depois, só com o advento dessa visão de importância, né, dada aos Upanishads, é que há então uma correlação agora de processos místicos, processos práticos, que eram vistos então como yoga, em diferentes tradições no mundo, mas especificamente na Índia, você vai ter o desenvolvimento desses sistemas filosóficos, que são os Upanishads. E aí sim os Upanishads passam a ser uma base literária ou filosófica para o yoga, certo? E assim, então, hoje, quando nós falamos em yoga, por isso que dentro do curso mesmo de formação de instrutores que nós temos, nós optamos por dar uma visão do Vedanta. Inicialmente, o diferencial estava no Vedanta Vaishnava. Depois nós abrimos nessa visão já para o Vedanta, que é o Vedanta de Vashista. Não é nem o Vedanta de Shankara. O Vedanta de Vashista é, basicamente, a tradição que legou o conhecimento metafísico para aquilo que conhecemos como a dinastia do Sol, né? Vamsha Surya, a dinastia do Sol. E o principal precursor da transmissão desse conhecimento para a dinastia do Sol, isso remontando a mais de 3.000 anos, era justamente o nosso Rishi, né, que eu já citei dele, Vashista, Vashista Rishi. Ele era, portanto, ah, aquele que preservou o conhecimento do yoga para ser transmitido através dos Upanishads, boa parte dos Upanishads. Então, também, quando nós vemos que é muito referenciado, né, o escritor, o compilador dos Vedas, Vyasadeva. Mas também há muita questão, ainda hoje, em termos de análise, de pesquisas, para ver quem foi Vyasadeva, se ele realmente existiu. E há muitas hipóteses de que tenha sido não uma pessoa, mas um grupo de pessoas cuja atividade, que era de trabalhar nos textos dos Vedas, era uma atividade chamada, como a gente tem aí, de repente, um escrivão, ou temos, de repente, um advogado, ou temos funções, né? Você teria uma função chamada Vyasa Deva, né? Aquele que dá o assento à divindade, Vyasa, Vyasa Deva. Então é isso, aqui a primeira aula, já estamos com a aula 2 preparada, mas nós não vamos avançar hoje não. Queria só saber se vocês anotaram dúvidas, perguntas aí para a gente poder esclarecer. Ficou claro? Já, eu queria só te perguntar uma coisa. Você vai dar essas 10 Upanishads que estão relacionadas aí? Vamos, só que nós vamos estudar apenas a estrutura deles. Nós vamos falar sobre os temas que são ali presentes, como que é trabalhado esses temas, né? Vamos tirar tipo Ah, uma síntese de cada um desses 10 Upanishads. Depois nós vamos estudar o Nada Bindu Upanishad e para o ano que vem, né, nós vamos fazer um estudo do Chandogya Upanishad, alguns capítulos do Chandogya, que eles são mais de 600 versos. ixi, Então, a gente vai pegar um capítulo, que é o capítulo que está tratando sobre temas importantes para nós, né? Por exemplo, o próprio capítulo que vai falar de Tattvanasi, vai ter um capítulo, que é o capítulo 5, fala sobre o prana, a energia vital no nosso corpo, como uhum. que ocorre, e todos eles são muito ligados à meditação. Então, nós vamos dar uma ênfase nesse aspecto também, da filosofia metafísica e o uso desses conceitos para a prática meditativa. Mas nós vamos fazer uma visão geral desses 10 Upanishads. Cada aula nós vamos estudar um dos Upanishads. Ah, Na tá. aula 2, nós vamos fazer na próxima quinta-feira, nós vamos estudar o Svetajatara Upanishad. Plínio, que é humano, a gente consegue estudar tudo. É, seria isso. É. Mais uns 100 anos conseguimos estudar tudo. Isso porque é o fim dos Vedas, né? E o meio e o início? Então, aquilo ali é só ritualismo. Não tem muita Ah, necessidade. Já, e se a gente for estudar os Puranas, eu acho que mais uns 200 anos. Pois Para é. nós, né?
Aí Já é craque. acaba realmente não sendo necessário. Mas sabe que, por exemplo, se for a respeito dos Puranas, aí você tem uma síntese deles que seria o Bhagavata Purana, né? Que é o Srimad Bhagavatam. Mas são 11.000 versos, mais Sim, de 11.000 versos. Agora, tem Puranas que são interessantes, né? Você tem o Agni Purana, você tem o próprio Vishnu Purana. Você tem alguns Puranas que são interessantes e são mais curtos, né? Mas eles são compostos dessa forma também. Você vai ter vários, assim como tem os Upanishads, você vai ter dezenas e dezenas de Puranas sobre determinadas estruturas arquetípicas, né, do universo. Na verdade, é isso. Os Puranas, eles são vistos às vezes como, né, histórias e, na verdade, significa mito. Purana é mito, mitologia, palavra Purana. Então, através de descrições míticas, tenta-se criar a história da humanidade, né? A história dessas divindades entre os seres humanos. Mas quem sabe, ao longo dos próximos anos e décadas, dá para a gente estudar tudo isso. Mas eu acredito que em pouco tempo, só de ter uma abordagem aprofundada dos Upanishads, e de alguns deles, não precisa ser todos, mas desses 10, pelo menos 3 que a gente estuda com mais detalhe, já dá para ter uma ideia bastante clara dos próprios Vedas, né? Porque todo o ritual era para um tipo de mentalidade que existia há mais de 2.000 anos. Você vai ver processo ritualístico, por exemplo, em tradições das Américas, né? Você vai ver processo ritualístico até mesmo no Egito, né? Todas as civilizações antigas, elas usavam muito dos rituais. E isso parou de existir, né? Por quê? O aspecto filosófico, ele realmente acaba sendo muito mais vinculado à natureza da consciência humana atual. E mais do que o filosófico teológico, né? Seria muito mais assim, de entender a essência desse conhecimento e já levá-lo para a prática agora, né? Acessar isso no nosso viver, no nosso modo de vida. Isso é a verdadeira aplicação científica desse conhecimento, entende? E enquanto que o ritual, ele tinha o seu valor em uma forma de consciência anterior, quando você via tudo como esse ritual, né? Um processo ritualístico, onde você não tinha essa diferenciação, porque não sabia, né, a diferenciação entre o humano e o divino. Por isso que nos Vedas também é falado muito de que antes dessa era, como se a era fosse um ciclo linear, mas na verdade é somente um estado de consciência. Então, no estado de consciência de Kali Yuga, nós não temos mais a presença de divindades, né, dos devas, dos semideuses aqui entre nós. Quando, na verdade, o que ocorre é que, em Kali Yuga, nós começamos a usar mais a nossa capacidade racional, né? E ao usar a capacidade racional, nós vamos questionar muitas coisas. E aí nós começamos a questionar os deuses. E aí os deuses, não suportando mais a razão humana, o questionamento humano, eles vão embora. Seria isto, né? Assim, no sentido de que, é, dependendo do estado de consciência, nós elevamos nosso estado de consciência para além de Kali Yuga, né, de não se identificar com tudo isso que é descrito como calamidades e situações totalmente caóticas do mundo, né? Não tem nada caótico, é apenas a ótica que nós colocamos, baseado no que nos é dado, né, como realidade, como padrão de vida em Kali Yuga. Nós acabamos assimilando isso e vivemos aquilo como um programa. As yugas são basicamente programas. Nesse programa chamado Kali Yuga, a consciência humana não consegue acessar o aspecto divino dela. Em eras anteriores ou em padrões de consciência anteriores, esses deuses, divindades, são aceitas como sendo deuses, mas fora de nós. E cada era vai ter a sua característica, cada padrão de consciência estabelecido dentro das normas dos Vedas vai ter a sua característica. E nenhuma delas nos dá essa relação direta com as divindades. Porque não existe.
Ao passo que quando nós vemos os Upanishads está nos dando um conhecimento filosófico direto. É como se ele estivesse realmente sentando diante do conhecimento. E aí o que acontece? Nós vamos ter uma experiência direta com o que é o divino. E aí você começa a perceber justamente esse aspecto que é encoberto pela maior parte das religiões. Deus está num lugar escondido de você, porque não te aguenta mais, e você está aqui batendo a cabeça com todos que estão tentando ser Deus aqui. Os Upanishads chegam e falam que não é nada disso. Assim como hoje a ciência contemporânea está mostrando que não é nada disso. E aí chega um momento, né, nessa transição de perspectivas que nós temos, acontece com muitas pessoas, você começa a questionar, realmente eu acredito em Deus? Será que Deus realmente existe? Isso é um questionamento muito positivo, né, que dentro de uma visão religiosa, doutrinária, você nunca questiona Deus. Mas quando você questiona Deus, você vem realmente encontrá-lo. Porque Deus não é algo para se acreditar, se ele existe ou não. Ele é algo para ser experienciado. E essa experiência vem internamente, dentro de nós mesmos. A experiência está aí. E aí sim nós tentamos, ou melhor, nós conseguimos ter uma, um vislumbre real do que é isso que chamam de Deus, que na verdade é o próprio ser em sua expressão mais completa do que ele realmente é. Tá bem? Já, Oi. me ocorreu um negócio aqui quando você estava falando sobre essa questão da escrita, né? Assim, E aí eu pensei o seguinte, falei assim, a gente também quando desenvolve a consciência, a gente acessa a caixa, certo? certo. Então, assim, o que está escrito, eu pensei nos mestres, por exemplo, todos os mestres que passaram pela Terra, nenhum deles deixaram nada escrito, né? Exato. Talvez o que eles estariam querendo dizer para nós é o seguinte, ó, busca a consciência que lá você acessa o pacote inteiro de uma vez, né? Talvez seja Sim, isso. sim, sim. A ideia sempre foi essa, né? Você não sai do seu centro, não sai do seu núcleo, né? Porque Então, a questão escrita é muito delicada, né? Porque a escrita já é algo que alguém experienciou, né? O e é, tam- relato do e que é, alguém experienciou. Hum? e é também corruptível, né? Foi o que aconteceu Totalmente, com a Bíblia, né? totalmente. Principalmente E quando uma, você tem uma linha histórica dela, né? Desse tratado, desse escrito. e uma visão interessante dos Vedas que eu achei, que eu fiz uma associação dos Vedas com a blockchain, né? Que é a tentativa de copiar idêntico o texto anterior. Vai Sim, criando blocos, né? Que isso evita dele ser corrompido. Mas a gente não sabe se no meio desse processo teve alguma coisa que foi alterada, até, de qualquer forma. exatamente, exatamente. Exemplo ótimo da blockchain Porque eles fizeram uma cópia da real dos Vedas, né? Foi isso que eles fizeram. sim, exato. Tudo vem dessa cópia, né? De uma fonte original, vai se copiando. Agora, é aquilo que nós falamos, né? Os sumérios, eles tiveram uma capacidade que foi anterior à própria capacidade daqueles que cunharam os Vedas, né? Que foi a capacidade de criar na consciência humana a necessidade de um Deus externo, de um Deus fora, um Deus que vem do céu. Sim, Entende? sim. Isso vem com eles, né? Segundo o que a gente tem hoje de condições de constatar, né? Cientificamente, com arqueologia e tudo mais. Então, é como se eles tivessem tido a ideia original. Olha, nós inventamos Deus. E aí, nos Vedas, você vai ter uma forma mais estilística, mais literária, mais criativa, para trazer isso para instituir isso dentro da humanidade, entende? Nesse sentido, né? Então, é como se a- vamos dizer, o bloco primeiro, né, dessa blockchain, o primeiro bloco, tivesse sido gerado lá na Suméria, na Mesopotâmia, aliás, com os sumérios, É. né? Muito Entende? boa essa analogia aí. Agora, a ideia é assim, né? O que há antes desse bloco? Essa ideia que eles deram originalmente, né?
Porque seria quase que como um blefe, né? Vamos blefar que Deus existe, ele está fora do homem. E aí o homem vai procurar Deus fora dele, não dentro. Entende? Então, foi do tipo, já que blockchain, né? Foi o tipo Ethereum e Bitcoin, então, né? Sabe? Ou É, qualquer outra moeda que não é a moeda original, né? foi isso mesmo. Entende? É o que parece, né? Vai É. saber. Agora, os Ô, Jay, Upanishads chegam e te falam, não há nada lá fora, é tudo dentro. É lá que você encontra a resposta de tudo. Sim. e se a gente pega a contemporaneidade, né? O Babbage, né? Que Aham. foi um desses mestres que materializaram aqui no mundo, né? Sim. Para passar o conhecimento empírico, né? Prático, né? Exato. Ele também não deixou nada escrito, Também não. Também porque não. eu acho que é para justamente não criar essa corrupção, né? Através do poder, né? Do uso da palavra. Então vai Exato. para a prática para você pular todo esse estágio que esse pessoal da Suméria criou antes, né? Ou antes deles, talvez, né? A gente não sabe. É, isso vem até anterior mesmo, com certeza. Tem um outro mestre também recente, né, que acho que ele faleceu no início dos anos 2000, que é Nisargadatta Maharaj, que também, os livros que tem sobre ele são somente transcrições de palestras, de aulas, tem nada ali jamais assim, é o que ele falou, né? Foi registrado, foi redigido, tá ali. Mas essa é a forma de conhecimento. E principalmente quando esse conhecimento leva você para dentro de você mesmo, faz você questionar tudo, né? Questionar até a sua própria natureza. O que que eu sou realmente? Mas, ô, Jaya, também a última colocação aqui que eu pensei agora, que Sim, assim, a questão desses materiais escritos, eu acho que a própria realidade da criação, né? Dessa realidade manifesta que a gente vive, ou sei lá, pode até explorar essa realidade nossa. É como se a verdade ela estivesse junto com aquilo que quer enganar, entendeu? Como se não tivesse como manipular a verdade. Então, assim, que nem nos sutras aí, né? Nos Upanishads, quer dizer. Essa verdade está aí dentro, sim, entendeu? Ele já está falando para que não tá, que a gente não tem que buscar nada fora, exato, exato. entendeu? Então, os próprios textos, eles não conseguem manipular o texto na sua totalidade, entendeu? Mesmo que eles tentem fazer isso, a verdade está sempre ali. Isso é uma característica do sânscrito, né? E de qualquer língua, mas o sânscrito ele tem essa característica. É o que até eu comentei no estudo do Tatuaboda, né? De que quando você está diante daquele texto em sânscrito, o texto, a expressão, isso é explicado inclusive no Chandogya Upanishad. A palavra ela é uma imagem. É como se você olhasse para a grafia e visse ali apenas uma imagem, não a palavra em si. A palavra é uma ideia que está em você, né? Então, quando você tem uma leitura mais direta do texto, não através de interpretações e tudo mais, né? O texto, ele é apenas uma estrutura, né? A grafia é apenas uma estrutura de combinação de luz, porque o texto, né, é uma sombra sobre um fundo branco. Então ele encobre a luz, entende? O efeito ali que estaria tendo para a nossa captação óptica é isso. A gente só vê o texto naquilo que está como sombra. E no sânscrito, esses textos mais antigos, isso tem um efeito, um fenômeno que ocorre a nível neurofenomenológico, né? Como que a nossa consciência, ela percebe aquilo. E aí sim, é como se os textos, a grafia, ela fosse apenas uma representação de uma ideia que não está nem no texto, está na consciência daquele leitor. Entende? É assim que funciona a origem, né, da escrita sânscrita. E por isso que ela foi muito avançada e até hoje é considerada uma língua sagrada, né, e dizem que é a língua dos deuses, porque é isso. Ela não está escrita lá. Ali é apenas uma representação simbólica gráfica. A língua que você está lendo ali está já na sua consciência. É como se fosse um espelho. Você lê
mas é apenas o reflexo do espelho que é você mesmo, da sua consciência. E aí não tem como falhar, não tem como enganar, não tem como corromper o texto. A não ser quando você só pode ler o texto sob a orientação de um determinado mestre, de determinada escola, de uma determinada doutrina. Aí entra todo esse viés realmente de uma distorção, né, do significado real. Entende? E assim, isso vai muito de encontro, não vai nem ao encontro, vai de encontro com muitas teorias da língua sânscrita que existem, né? Até mesmo se for na USP de São Paulo, falar, não, peraí, onde está isso? Porque é tudo fundamentado em estudos, desde ali de Monier Williams. Quem desenvolveu os estudos do sânscrito no Ocidente? Foram os ingleses, os britânicos na época de exploração da coroa britânica na Índia. Então, boa parte do que tem hoje de uma gramática, de estudo da gramática do sânscrito, é baseado nisso. Quando não, é baseado na gramática de Panini, né? O que Panini fez? Foi algo parecido assim. Ele entendeu que o sânscrito tinha essa característica, né? Ele não está no texto, ele está na consciência daquele que lê. Então, ele formatou um sistema, é como se ele tivesse lacrado o sânscrito. Você só pode entender o sânscrito agora dentro também de uma linhagem parampara, de uma linhagem de mestres. Entende? Foi assim, vamos proteger isso aqui para que isso se torne realmente uma coisa é, dogmatizável. E sabe que a língua é um poder, né? A língua é o que domina qualquer império. O que mantém o império em pé é a língua. Qualquer um deles, desde o passado até hoje. Então, se você lacra, é como se você tornasse aquela língua impenetrável. E aí, como que você vai fazer? Você só pode usar aquela língua, que é o que hoje todas as línguas fazem, né? Você tem uma norma ali, uma norma gramatical, que é bom, mas aí ela fica vulnerável a qualquer tipo de alteração, né? Qualquer tipo de corrupção do sentido original dela. E Ela fica meio estéril, né? Na fica verdade. estéril, fica superficial, fica estéril. Isso. Por isso que Ô, é bom, Jay, né, e também, estudar a e também etimologia. e Oi? existe muita relação também, né, social com a língua, né, que a gente fala. Por exemplo, o brasileiro, ele tem essa mentalidade, né, o brasileiro, o inglês, o árabe, cada um cria uma mentalidade de acordo com a língua, né? Provavelmente a gente um dia vai descobrir isso. Exato, Através da vibração da língua, né, gera uma dissonância da realidade que a gente vive. Um consenso, né, que nem você falou, que eu gostei muito, a ideia do samsara, na verdade, é um consenso, né? Entre exato, todos nós, assim, ó, isso é realidade. Aí todo mundo olha para aquilo e fala, tá, isso é realidade. Amanhã, quando o Java estiver bem mais desenvolvida a física quântica, a gente vai olhar a realidade de outro jeito. Aí vai ter exato. um outro consenso, É bem isso. né? Então, o samsara realmente é esse consenso do apego, né? No que nos vamos apegar, né? Tipo isso. Sim, Seria isso, né? sim. E é um padrão que todos colocam, né? As religiões, ou ela é reencarnacionista ou ela não é reencarnacionista, né? E a gente fica preso nisso. É, eu gostei muito dessa colocação que você fez do samsara. Eu acho que ela é bem racional, né? Lógica, assim. Sim. Muito boa mesmo. E aí, a Plínia comentou aí, esse desejo de pertencimento é do ego. Exato. Né? Poxa, eu não pertenço a nenhuma visão, se existe ou não existe. E o debate é sempre esse, né? Existe reencarnação ou não existe? Né? Existe Deus ou não existe? A gente está questionando só conceito, né? E é tudo ego, o ego que gosta disso. Interessante. É E bem se um isso dia a gente chegar à conclusão de que não existe, né? Ou se que provar isso de alguma maneira, né? Não sei. você diz o quê? A encarnação, assim como a gente acredita que ela é, talvez não seja isso. É, Talvez aí seja uma se tornar, múltiplos universos acontecendo ao mesmo tempo, né? Provavelmente realidades distintas que não tem separação nenhuma, né? e é isso. Pode ser.
através de dados que a gente pode ter da própria física quântica, é isso. É a questão de multiverso, a questão de uma realidade holográfica, que não tem nada a ver com a ideia de holografia que é dito, né, hoje em dia por aí, né, em termos assim de, tudo é uma holografia. A física tem outra interpretação para isso e é muito mais coerente, né, e convincente também em termos científicos, a possibilidade de ser uma holografia. No sentido realmente que tudo está integrado. Então você não morre, não existe a morte. Você somente está transitando experiências. Quanto mais você explora o potencial de experiências que você tem aqui em unidade com a fonte primordial, que é o que a gente realmente está experienciando a todo momento, à medida que nós desconstruímos essa estrutura de crenças, a nossa experiência vai ser em total unidade com a própria experiência. Então, a experiência, morte, vai se dar com uma experiência assim como você acorda um dia, assim como você está se sentindo necessidade de um banho, você toma um banho. Você está sentindo necessidade de fome, você faz um prato delicioso e sacia a fome. É tudo uma experiência. Assim como também a experiência de nascer aqui, né? Entende? Não existe isso. Então, do ponto de vista já hoje científico, teórico, né, existem equações que mostram isso. Essa possibilidade, pelo menos teoricamente, ela já existe. Ou seja, se nós já estamos pensando nessa possibilidade teórica, é porque ela já existe. Em alguma dimensão desse espaço que está totalmente interconectado em uma única consciência, que é a consciência que nós mesmos estamos experienciando agora, individualmente. Então, quando isso se tornar um consenso, aí sim se populariza, mas enquanto não se torna um consenso, o importante é nós, individualmente, na nossa experiência, tentarmos já testar dia das suas experiências no dia a dia, entende? Porque nós somos o laboratório de toda essa experiência, de toda essa ciência. Os Upanishads colocam isso, por isso eles são a ciência metafísica. Eles nos fazem nos tornarmos laboratórios para essa experiência espiritual. Tá bom? Mais alguma questão? Algum ponto? Tá bem interessante. Tem muitos pontos, né? Mas, ó, Jé, foi muito boa a aula, viu? Gostei bastante. A gente atrasou um pouquinho para chegar, mas conseguimos chegar É, aqui na hora. tá ok? Obrigado, Jé. Valeu. Legal. Eu que agradeço então a presença de vocês, a interação toda aí foi muito boa. E nos vemos então na próxima aula, aula 2, nós vamos estudar o Shvetashvatara Upanishad. Qualquer dúvida, entre em contato e vamos nos falando aí para o próximo passo. Gratidão. Namaskar. Gratidão, Namaskar, Jé.